Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos na lição 11 e o tema da lição é Missão em favor dos não alcançados, parte 2. Na semana passada, nós estudamos sobre o capítulo 17 do livro de Atos, onde tratamos ali de várias viagens de Paulo missionária. E ela começa a dar ênfase logo a Tessalônica, depois Paulo vai até Bereia e, por fim, Atenas, onde tem aquele discurso todo com os atenienses, dos quais nós estudamos bem detalhadamente na semana passada. Só que agora vamos entender essa missão agora da parte de Cristo, especificamente com os seus provavelmente não alcançados na visão de alguns judeus. E a gente vai entender aqui a maneira como Cristo tratou essas pessoas que aos olhos dos outros não eram alcançados. Aqui, olha, o verso para memorizar já faz menção a uma mulher sirofenícia, no qual tinha uma filha endemoniada e queria que Cristo o curasse. A gente vai entrar em detalhes sobre ela com mais esclarecimento a partir da lição de terça-feira, onde se menciona o verso para memorizar, e ali é citado dois evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, para tratar sobre o assunto. Então, hoje nós não iremos atentar para esse assunto, tá? E o verso para memorizar diz assim, ó: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Tem traduções que chegam a descrever de forma diferenciada. Quando fala assim, não vi em todo Israel tamanha fé. Perdão, não vi em todo Israel tamanha fé é com o centurião romano. Mas aqui, esse texto de Mateus, capítulo 15 e o verso 28, nessa tradução NVT, o texto diz assim: Mulher, sua fé é grande, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. O texto fala aqui que a mulher ela era gentia. E diante dessa situação, irmãos, essa mulher não era bem aceita diante da corte judaica, né? Diante do povo judaico. Mas aí, Jesus enobreceu a fé dela e deu a garantia de que a sua fé ela não só foi aprovada, como a própria mulher foi agraciada com o milagre, com a cura daquele momento de sua filha que não estava nem diante de seus olhos. Mas ela foi à procura por essa causa e Jesus então a curou. Aqui embaixo diz assim, ó: No princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. E você lembra muito bem desse momento, quando em Gênesis 3:9 Deus procura. Sabe, irmãos, diante dessa situação, Deus sempre vai em busca dos perdidos. A obra da salvação, já falei para vocês aqui em outros vídeos, não é o ser humano correndo atrás de Deus. É Deus desesperadamente levando o ser humano à consciência para com que ele se volte. Olha os convites que Cristo faz no livro de Mateus, capítulo 11 e o verso 28, quando fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, vinde a mim. Ele convida. Em Isaías 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, ou vamos conversar. Ainda que os vossos pecados, Jesus está chamando também mais uma vez. Então, assim, na obra da salvação, Deus sempre nos convida, sempre nos chama a nos tirar dessa condição que nos encontramos e aceitá-lo para que encontremos dele salvação. Aqui fala também do verso de Apocalipse 14, 6 a 12. Você lembra muito bem das três mensagens angélicas, quando o anjo chega, o João descreve assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra. Aí fala: a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam o imperativo. Por favor, temam a Deus e dê-lhe glória, porque o seu juízo está chegando. O seu juízo é chegado. E aí ele pede: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, assim, mais uma vez, é um convite de Deus para o seu povo, através desses anjos, para que eles reconheçam o temor para com Deus, o respeito para com Deus, a glória que deve ser dada tão somente a Deus e a adoração que deve ser dada também somente a Deus. Aqui faz uma menção, uma lição sobre a área urbana que vai crescer. Automaticamente, hoje, está em 55%, a maior parte dos habitantes do mundo. Aqui, pelo menos aqui no nosso Brasil. Mas aqui está falando do planeta mesmo. Aí fala que até 2050, 68% das pessoas estarão morando nas áreas urbanas. Eu achei interessante porque o autor fala assim, ó: muitos do povo de Deus agem como Jonas, ao serem chamados para testemunhar a uma cidade. Por qualquer motivo, fogem da tarefa, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito.
Bem, se todos aqueles que recebem de Deus o chamado agissem como Jonas agiu, de fato, a situação está bem complicada, porque eu confesso a vocês, eu tenho muita dúvida da salvação de Jonas. Eu tenho essa dúvida. É uma questão pessoal, tá? Eu nunca li nada em relação a essa questão, mas o livro de Jonas termina com uma pessoa incógnita, com uma pessoa terminando com algo, com ausência de reconhecimento, não agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito, não reconhecendo os ninivitas como que, embora até então fossem pessoas que cometeram grandes pecados, a graça de Cristo o alcançou. Interessante, né? Alcançou os ninivitas, mas não alcançou Jonas. E aqui o autor ou os autores fazem esse tipo de comparação, no sentido, claro, da responsabilidade. Deus chamou para ir para lá. Se qualquer pessoa tiver a mesma condição de Jonas, pode ficar certo, para elas não haverá salvação, porque ninguém entrará no reino dos céus sem que antes tenha levado alguém aos pés de Cristo. Nenhuma pessoa pode de fato dizer que está convertido se não transmitiu a conversão através do desejo de trazer outras pessoas para a sua maravilhosa luz. Deus colocou você aonde você está e está colocando pessoas na sua vida para que você também e eu também seja um receptor de Deus para eles. Recebamos então e assim possamos conceder. Levamos avante a nossa obra de salvação que Deus nos deu e possamos então alcançar aqueles que aos nossos olhos são inalcançáveis e que assim a vontade de Cristo realmente se firme, se realize e se manifeste na vida daqueles que Deus colocar ao nosso redor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ajude a sermos hábitos, ou seja, sejamos habilitados por Ti para levar a Tua mensagem aos outros. Nos dá, Senhor, essa firmeza, essa convicção, perdoa os nossos pecados e permanece conosco, nos auxiliando, para que assim saibamos fazer com dedicação todo o serviço do Senhor. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado para você, Deus o abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.